E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e hoje vamos falar então sobre o comércio internacional. Olha só, primeiro vamos relembrar, da onde é que vem essa atividade que é tão comum no nosso dia a dia, mas que a gente precisa entender qual que é o papel dela na história. Se a gente voltar lá para um passado remoto, pensa lá desde pré-história, desde lá do Paleolítico primeiro. Então, as sociedades humanas que existem naquele período, vivendo de caça e coleta e, portanto, em pequenos grupos e grupos que realizam todas as operações necessárias à sua sobrevivência. Pois bem, logo mais a gente passa lá também na pré-história pela chamada Revolução Agrícola. E aí surgem, então, grupos que desenvolvem a agricultura como atividade principal e a agricultura ela vai tem um papel fundamental para a geografia, que é tornar o cara sedentário, fazer com que esses grupos precisem permanecer no mesmo lugar para cuidar da sua produção agrícola, dos animais domesticados que estão ali com eles. E nisso você tem uma fixação da terra. Tendo essa fixação, você tem também a consolidação de grupos sociais, sociedades cada vez mais complexas que vão passar a ocupar o mesmo território, e cada vez populações maiores. E, portanto, vai surgindo um processo de aumento da divisão social do trabalho. Pois bem, ainda nesse momento, você tem trocas que vão ocorrer, que são trocas diretas. Exemplo, o cara que é agricultor e troca o fruto do seu trabalho pelo fruto do trabalho do outro colega, que é, sei lá, caçador. E, portanto, a vida social ela se estabelece a partir das trocas coletivas ali diretas, aquilo que a gente chama de escambo. Porém, quanto mais a sociedade vai se tornando complexa, com maior número de população, com maior divisão social do trabalho, mais necessário se torna o surgimento de uma nova atividade de trabalho e, portanto, uma ampliação da divisão social do trabalho, que é a questão daquele que realiza a intermediação entre os diversos trabalhos, serviços e produtos. Portanto, surge então o comércio tendo esse papel de ser o responsável pela distribuição dos vários bens materiais produzidos por outros grupos. Então, desde a sua origem, o comerciante ele não produz nenhum tipo de bem material. O que ele faz? Ele pega o que um cara produziu aqui e disponibiliza para outras pessoas que estão produzindo outras coisas em outros lugares. E, portanto, é o responsável pelas trocas comerciais. Esse é o grande papel do comércio na história. E, via de regra, a atividade comercial na história está muito ligada também à formação de cidades. Por quê? Porque é nesse ponto onde se concentra um conjunto de comerciantes que foram buscar produtos de uma região e disponibilizados para populações de outras regiões, que você tem então uma área de maior concentração populacional. Uma vez estabelecida então essa área, surgem também outras demandas de divisão do trabalho, outras demandas de ocupação de espaço, e aí a gente vai para o assunto urbanização, que não é o nosso foco de hoje. Basta entender então que o comércio ele tem um papel muito importante aí na formação das sociedades complexas, nos processos de urbanização, e que desde a sua origem o comércio está ligado à ideia de passar de uma região para outra aquilo que é o fruto da produção local. Bom, no entanto, desde o período moderno, lá da passagem do final da Idade Média para cá, você tem ali um processo de internacionalização do comércio, ou seja, as relações comerciais elas passam a ser cada vez mais internacionais e cada vez menos locais exclusivamente ou nacionais. Então, volta um pouquinho no tempo, vai lá para a Idade Média. Quando você pensa a sociedade feudal, você já estudou isso em história, quando você pensa a economia da sociedade feudal, você tem lá uma forma bem clássica de definir a sociedade feudal como uma sociedade autossuficiente do ponto de vista da sua economia. Ou seja,
onde tudo aquilo que se produz se consome dentro do feudo. Quer dizer o seguinte, que os sistemas de troca, eles ocorrem localmente. Ok, só que daí, né, no final ali da Idade Média, começa o renascimento comercial. O que isso significa? Que o comércio, através ali do entorno do mar Mediterrâneo na Europa, vai aumentar, vai ser retomado, porque já existia isso aí no período romano, e com essa retomada da atividade comercial, você tem o começo de uma nova época ligado ao sistema capitalista. Pois bem, mas olha só, ainda, né, lá quando você fala de trocas comerciais na Idade Média, né, ou até pelo menos a fase aí do meio da Idade Média, o comércio ele tem esse papel de facilitar as trocas, mas é só no final da Idade Média, com, né, vamos dizer assim, a invenção do sistema capitalista, que o comércio ele vai ter um papel fundamental nos processos de acumulação de capital, né? Na medida em que se compra por um preço, se vende por outro, e isso vai gerar o chamado processo de acumulação primitiva de capital, aquilo que faz parte do chamado capitalismo mercantil ou comercial. Mas tudo isso ganha força a partir da chamada expansão marítimo-comercial. Então, olha só até o nome do termo, expansão marítimo comercial. A expansão marítima ou grandes navegações é um processo de expansão da atividade comercial em si. E nisso, é claro, a gente tem aqui o processo da internacionalização do comércio. Há quem diga, né, são vieses aí da história, que é nesse momento que já inicia a chamada globalização, né, o processo de integração dos vários povos aí pelo planeta. Mas de fato, a gente usa o termo globalização, mas associado àquilo que vem após o fim da Guerra Fria. Então, hoje nós estamos aí na fase da globalização, né? Onde, de fato, hoje nós temos um processo onde todas as relações comerciais no mundo, ou a maior parte delas, das grandes relações comerciais, se estruturam internacionalmente, ou, vamos falar, globalmente. Pois bem, tendo essa noção de que o comércio tem esse papel fundamental na história e que hoje estamos diante de um processo de internacionalização do comércio, logo, ao falar de comércio, é inevitável que falemos do comércio internacional. E para isso a gente precisa avançar nessa matéria. Bom, para entender um pouquinho mais sobre as questões do comércio internacional, vamos para um conceito importante aí, que é o conceito de balança comercial. Imagina a balancinha na sua frente mesmo, né? Então, é tipo gangorra, né? Que hora vai aqui, hora para cá. E, portanto, significa o quê? O termo significa a relação entre importação, né? Aquilo que está vindo para dentro do seu país, e exportação, aquilo que está saindo, né? Que está sendo exportado. É dito que quando a balança comercial do seu país ela está positiva, significa que o número de exportações está sendo maior do que o número de importações. Nesse caso, a princípio, está rolando o quê? Um superávit da sua economia. Significa que está ganhando mais dinheiro vendendo do que gastando, né, dinheiro comprando produtos de fora. Né? A ideia de superávit é uma ideia de lucro, né? Então, por isso, balança comercial positiva. O contrário, balança comercial negativa, é quando você tem menos exportação do que importação. Logo, você está comprando mais e vendendo menos. Nesse caso, você tem um déficit, né? Uma deficiência da sua balança comercial. Está acumulando dívida, nesse caso. Perfeito? Tranquilinho de entender esse conceito. Agora, é muito importante você entender isso daqui também, ó, que é a deteriorização da balança comercial. Vejam bem, às vezes, numericamente, você diz assim, bom, nossa, a gente está exportando pra caramba, só que o produto que o seu país está exportando é um produto que na economia mundial ele vale pouco. Então, num caso desse, né, quando o produto exportado tem baixo valor agregado, olha um outro
conceito importante aí na área de economia que você vai aplicar também aqui para comércio internacional, para a área de geografia. Baixo valor agregado significa o quê? Que desde a primeira construção desse produto, né, do momento que ele é produzido em primeira instância até a sua última etapa, passaram-se poucas etapas. No geral, isso acontece com produtos que vêm do setor primário. Vou pegar um exemplo. Sei lá, produto tipo cana-de-açúcar. Vamos imaginar então, né, rolou o plantio, exatamente o plantio da cana, um trabalho. Aí você tem o deslocamento, né, da cana já cortada para a usina, segundo trabalho. Nesse segundo trabalho, houve uma soma de valor que foi, né, agregado, portanto, ao valor inicial do custo de produção e do lucro do plantio. Né? Então você vai somar o plantio, o custo mais lucro, mais o transporte, custo mais lucro, para chegar na usina, e na usina a cana vai ser transformada em, por exemplo, álcool, etanol ou açúcar. O processo de transformação já é do secundário, né? Então já é setor secundário, indústria. Então aquilo que vem do primário vem mais barato, com baixo valor agregado, e chega na indústria barato, né, como matéria-prima, e logo depois do processo de industrialização, você vai ter uma soma de valores ligados aos custos da produção industrial mais o lucro da atividade industrial. E aí, quando aquilo vai para o comércio, para ser vendido, distribuído para a população, você vai ter também uma maior soma de valores, né? Portanto, vai ter valores agregados ao produto final. Veja bem, né? Sempre o produto que sai do primário, ele tem menor valor agregado. As chamadas commodities, você vai ouvir falar muito desse termo. Commodities são produtos que servem aí de matéria-prima para outras áreas, né? Produtos do setor primário, justamente. São esses que têm maior deteriorização da balança comercial. Então, nisso daí, né, você pode voltar para aquele assunto que a gente já estudou, que é da divisão internacional do trabalho. Vamos rever ele agora, só para a gente não ficar perdido na matéria. Bom, olha só, isso aqui é assunto que a gente já teve uma aula específica sobre isso, mas só para a gente relacionar aqui com a questão da balança comercial. Vamos lembrar então da atual divisão internacional do trabalho, ou seja, de uma estrutura que existe no comércio internacional, onde cada grupo de países tem ali um papel, né, na circulação dos produtos, na produção, né, e, portanto, no grande comércio internacional. No geral, os países desenvolvidos, eles têm qual papel? Eles têm o papel de financiadores. Então, setinha aqui vermelha, você pode pensar em capital, grana, dinheiro, e também eles são desenvolvedores de tecnologias. Aquele velho exemplo que eu falo, né, da Nike. O cara que desenvolve o tênis está lá nos Estados Unidos. Aí manda a produção, né, a tecnologia já desenvolvida para um país subdesenvolvido, industrializado, tipo Taiwan, tipo todos os tigres asiáticos, China, Brasil, muitas vezes aí. E é nesse país, nesse conjunto de países subdesenvolvidos e industrializados, que você tem propriamente a produção industrial que vai abastecer o mundo todo. Então, produtos industrializados indo para o planeta todo. Vai desde o mercado do país desenvolvido até mesmo para outros subdesenvolvidos e industrializados, como também para os países subdesenvolvidos não industrializados. Agora, a matéria-prima que vai fazer essa área industrial funcionar, ela vem geralmente do subdesenvolvido não industrializado. Então aqui eu tenho o fluxo de matérias-primas. Você aprendeu um termo hoje aí novo de commodities, né, que vão servir para atender essa produção industrial. E é claro que se a produção sai daqui de um país não industrializado, mesmo a produção agrícola dessa região precisa de
maquinaria. Então você tem, por exemplo, uma máquina, vamos imaginar o trator que vai servir para a agricultura, que ele é produzido aqui e vendido para cá, mas ele é de uma marca de trator, né, de um tipo de tecnologia de um país desenvolvido, norte-americano ou europeu ou coisa assim. E é claro que se aqui eu tenho, né, o uso de maquinaria importada e tive também investimento internacional, olha só, o investimento veio para cá também, para ter essa produção, geralmente aí, se é na agricultura, pensando no agronegócio, né? Então a agricultura em grande escala e para exportação, ou se é para atividades de extração mineral ou vegetal, toda essa atividade recebeu um investimento internacional e, logicamente, né, tanto a produção do subdesenvolvido como a atividade produtiva do primário aqui no subdesenvolvido vai remeter lucros para os países desenvolvidos. Então, remessas de lucros voltando para o desenvolvido. E nisso, pensa aqui, né, dentro dessa dentro desse grande esquema, como que vai estar a balança comercial de cada um desses grupos de países. Por exemplo, quem é que sempre está, né, claro, na tendência aqui, a ter uma balança comercial favorável ou positiva ou com superávit? No geral, vai ser o grupo de países desenvolvidos. Por quê? Porque eles estão investindo em outros países, mandando grana, né? Investimento, tipo empréstimo, que vai voltar em lucro e juros, e portanto só isso já tem uma arrecadação que é superior à do outro país. Mas também porque ele vai estar oferecendo aquilo que é mais caro, no caso, produto do terciário aí, que é desenvolvimento de tecnologia, e comprando o produto mais barato, que vai ser o produto industrializado ou mesmo a produção agrícola que vem de outros países. Então aqui eu tenho, né, o conjunto de países com maior tendência a ter superávit. E aqui, no caso, subdesenvolvido não industrializado, né, eu tenho aqui as tendências a países com um maior acúmulo de dívida, né, porque está sempre vendendo aquilo que tem menor valor agregado, né? Portanto, são os países que têm o processo sofrem o processo da deteriorização da balança comercial. Tudo bem? Ficou claro aqui? Beleza, gente? Então, próxima aula a gente continua aí falando de comércio internacional, mas falando de os esquemas que rolam aí no comércio internacional para facilitar para algumas empresas. Falou? Um grande abraço!